Vídeo nós vamos começar um novo módulo de teologia sistemática. A gente vai começar a falar sobre teontologia. Esse vídeo é a introdução do módulo. E nós vimos já em outros vídeos, quando a gente falou sobre a introdução de teologia sistemática, que a gente pretendia dividir a nossa teologia sistemática em três partes, né? Segundo o credo apostólico, falar sobre Deus Pai, a nossa criação, depois sobre Deus Filho e a nossa salvação, e por último sobre o Espírito Santo e a nossa santificação. Então essas seriam as três partes do nosso curso aqui de Teologia Sistemática. E nós já começamos a primeira parte. A gente fez uma introdução geral e depois a gente entrou logo em Bibliologia. Nós concluímos esse módulo de Bibliologia, onde a gente estudou basicamente como Deus se revela. E a gente começou falando sobre revelação geral e terminou falando sobre a Bíblia. Então esse módulo nós já concluímos, já está todo no site. O que a gente vai começar agora é um segundo módulo, o próximo módulo, né? Próximo módulo, lá quando a gente falou sobre para onde vamos agora, né? No vídeo para onde vamos agora, nós vimos que o próximo módulo seria teontologia. Né? E na teontologia a gente tenta responder duas perguntas: como Deus é e o que Deus faz. E porque são duas perguntas e são duas perguntas razoavelmente diferentes uma da outra, a gente vai dividir esse módulo de teontologia em duas partes. Então a gente vai ter teontologia 1, onde a gente vai tentar responder como Deus é, quem Deus é. E depois a gente vai ver teontologia 2, onde a gente vai tentar responder o que Deus faz. Certo? E depois tem outros módulos aí para frente, depois ainda tem as outras partes da teologia sistemática. Então a gente está chegando agora no módulo de teontologia 1. A palavra teontologia, né, é uma palavra derivada de três palavras gregas, né? Theos, que quer dizer Deus, onto, que quer dizer o ser, a essência, e logia, que quer dizer estudo. Né? Então é o estudo da essência de Deus. Né? É isso que está aqui, é o estudo do ser de Deus, quem Deus é. Né? Então a gente vai estudar quem Deus é e o que Deus faz. São as duas perguntas que a gente vai tentar responder. Nesse módulo de Teontologia 1, a gente vai tentar responder a primeira: quem Deus é. Né? Por causa disso, porque a teontologia tenta responder essas perguntas, e alguns teólogos, alguns livros de teologia sistemática também vão chamar a teontologia de teologia própria, no sentido de que ela é a teologia propriamente dita, o estudo de Deus. Né? Nós evitamos isso para evitar confusão, então a gente vai chamar esse módulo de teontologia mesmo. A gente vai estudar quem Deus é e o que Ele faz. E aí, para a gente começar a falar sobre quem Deus é, a gente precisa relembrar esse slide que a gente já viu nas aulas de bibliologia, nas aulas sobre revelação. Né? Nós percebemos as coisas através dos nossos sentidos. Toda a nossa ciência é construída a partir daquilo que nós percebemos com os nossos sentidos, a partir daquilo que pode ser observado, daquilo que pode ser escutado, daquilo que pode ser tocado. O problema de transferir esses conceitos científicos para a teologia é que Deus não está acessível aos nossos sentidos. Né? Então, todo o nosso conhecimento é baseado naquilo que a gente pode adquirir com os nossos sentidos, mas Deus não está acessível aos nossos sentidos. Portanto, teoricamente, inicialmente, a gente teria que afirmar que nós não podemos perceber Deus. A gente não pode perceber nada a respeito da divindade. E nós já vimos tudo isso. E quando nós falamos sobre isso lá em bibliologia, a conclusão que a gente chegou é que qualquer conhecimento a respeito de Deus e do nosso relacionamento com Ele está oculto aos nossos sentidos. Nós precisamos que Deus revele essas coisas a nós. Se Deus não revelar quem Ele é, o que Ele faz para nós, a gente não pode ter conhecimento nenhum a respeito dele, porque isso está oculto aos nossos sentidos. Né? Como disse um grande pastor e teólogo da época da Reforma Protestante, ele disse o seguinte, que por nós mesmos nós não sabemos mais sobre a natureza de Deus do que os besouros sabem sobre a natureza dos seres humanos. Né? Agora perceba, por nós mesmos.
O que ele está falando é que a parte da revelação nós não podemos conhecer a Deus, mas nós temos a revelação. E é isso que faz a diferença, né? E pela falta da revelação, historicamente, na história da humanidade, na história das religiões, a gente percebe várias concepções diferentes a respeito da divindade, né? E eu tentei organizar elas aí num quadrinho, né? Então, primeira pergunta, Deus existe? Se ele existe, quantos deuses são, né? Então, a resposta para essa pergunta é ou zero, ou um, ou muitos. Ou muitos. Então, aqueles que acreditam que Deus não existe, né, nenhum Deus, são chamados ateus, é o ateísmo, né? O ateísmo é a religião que tem como dogma principal o dogma de que Deus não existe, certo? É um dogma para eles não provam isso, eles simplesmente acreditam nisso pela fé. Então isso é o ateísmo, a definição de ateísmo. Do outro lado, a gente tem aqueles que acreditam que existem muitos deuses, né? É o que a gente chama de politeísmo. E dentre esses que acreditam que existem muitos deuses, a gente ainda tem uma divisão. Alguns acreditam que existem muitos deuses e que os deuses são infinitos, ou seja, cada vez vão existindo mais e mais deuses. Por outro lado, outros acreditam que existem muitos deuses, mas que o número dos deuses é finito, né? Esses são os que a gente chama de pagãos, né? O paganismo. Classicamente eram chamados de pagãos, né? E nem um nem outro são aqueles que acreditam que existe um único Deus, né? Que são hoje a maioria das pessoas. E os que acreditam que existe um único Deus podem também ter duas concepções diferentes sobre Deus. Esse único Deus é um Deus finito, é um Deus limitado, ou ele é um Deus infinito, é um Deus ilimitado, né? Se ele é um Deus finito, tem duas possibilidades. Ou ele é um Deus que está dentro do mundo, né? E é o que a gente chama de panenteísmo. Panenteísmo é a concepção da divindade que acredita que existe um Deus finito, mas que ele está dentro do mundo, né? Por outro lado, alguém pode acreditar que existe um Deus que ele é limitado, mas que ele está além do mundo, que ele está fora do mundo. Isso é o que é chamado na teologia clássica de teísmo finito. Então, aqueles que acreditam que existe um Deus, que ele é limitado, ele é finito, ele não é onipotente, ele não é onisciente, ele é limitado, mas ele está fora do mundo, ele está em algum outro lugar que não aqui na Terra. Isso é dentro dessa linha aqui. Agora vamos para essa linha aqui. Aqueles que acreditam que existe um Deus e que esse Deus é infinito, ou seja, é um Deus que não está limitado por nada, né? Então, novamente, é um Deus que é infinito, mas que se identifica com o mundo. Deus é o mundo. Isso é chamado de panteísmo. Panteísmo é a concepção da divindade que acredita que Deus é o mundo. Deus é essa mesa. Deus é a parede. Deus é as coisas. Deus é tudo e tudo é Deus. Isso é o panteísmo. Por outro lado, existem aqueles que acreditam que existe um Deus, que ele é infinito, ou seja, ilimitado, ele é onisciente, onipresente, onipotente, mas que ele está acima do mundo, ou seja, que ele é mais importante que o mundo, que ele transcende o mundo, né? Desses, novamente, ainda existe uma outra divisão aqui, que alguns acreditam que existe um Deus, que ele é ilimitado, que ele está fora do mundo, que ele transcende o mundo, mas que ele está distante, que ele não se envolve com o mundo. Isso é o que alguns filósofos do século XVIII, XIX defendiam essa visão. Eles foram chamados de deístas. O deísmo são aqueles que acreditam que existe um Deus infinito acima do mundo, ele é transcendente, mas ele está distante, ele não se envolve com os assuntos desse mundo. Por outro lado, existem aqueles que acreditam que existe um Deus, que ele é infinito, ou seja, onipresente, onisciente, onipotente, que ele está acima do mundo, que ele é transcendente ao mundo, ele não é igual às coisas do mundo, mas ele se envolve com o mundo. Ele é transcendente, Deus não é essa mesa, mas Deus age sobre essa mesa, certo? Deus
está acima do mundo, mas ele se envolve com o mundo. É um Deus infinito, mas um Deus pessoal. É um Deus que é transcendente, mas que também é imanente. Esses são os teístas, né? E é dentro dessa linha aqui que nós temos as principais religiões teístas, monoteístas no mundo, né? Dentre elas, o cristianismo, né? Então, esse quadrinho é para a gente ter uma visão geral das diferentes concepções da divindade, né? Da forma como diferentes pessoas, com ou sem a revelação divina, chegaram a conclusões a respeito da divindade, a respeito da pergunta: existe um Deus? Como Deus é? Agora, o que a gente percebe quando a gente agora deixa um pouco de lado as outras pessoas e vai para a Bíblia, o que a gente percebe é que a Bíblia em si, ela jamais tenta provar que Deus existe. O primeiro versículo da Bíblia, as primeiras palavras que estão na Bíblia, as primeiras palavras que historicamente foram escritas na Bíblia: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus já está lá. No princípio, Deus já está lá. A Bíblia não tenta provar que Deus existe. Pelo contrário, os autores bíblicos assumem que nós, os leitores, acreditamos que Deus existe. O que eles vão fazer é que eles vão nos falar a respeito de quem Deus é, do que Ele faz, do que Ele requer de nós, né? Então eles assumem que a gente acredita que existe um Deus e que Ele existe. Então a Bíblia não tenta provar essas coisas. A Bíblia simplesmente parte da revelação e parte da hipótese de que nós já acreditamos que Deus existe. De fato, os autores bíblicos vão ainda mais longe. Hebreus 11:6 é ainda mais forte que isso. Ele vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque qualquer um que se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, se você se aproxima de Deus, você precisa acreditar que Deus existe e que Ele recompensa os que o buscam. Então, é a partir daí que a gente vai construir toda a nossa teontologia, do mesmo jeito que a Bíblia constrói. A gente vai assumir que Deus existe e a gente vai falar aquilo que a Bíblia fala a respeito dele. Ainda que no próximo vídeo a gente ainda vai falar sobre as provas da existência de Deus, os testemunhos da existência de Deus. De fato, a gente vai ver que esses testemunhos, eles não provam que Deus existe. A fé continua sendo um elemento essencial em todo esse estudo, né? Então a fé é um elemento essencial para a nossa jornada e eu que estou gravando esse vídeo, estou assumindo que aqueles que estão assistindo a esse vídeo acreditam que Deus existe e acreditam que Deus recompensa aqueles que o buscam. Então é por isso que a gente está fazendo isso, né? Então, nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco mais sobre quem Deus é, o que Ele faz e daí para frente. E a gente vai construir toda a nossa teologia sistemática a partir daquilo que a Bíblia afirma sobre quem Deus é.